Sistemas lineares é regra de Cramer. Então, regra de Cramer é uma estratégia para a resolução de sistema de equações lineares utilizando cálculos determinantes. As soluções elas são dadas por x é dx dividido para d e y é dy dividido para d. A seguir, nós vamos ver quem são esses termos. Então, um exemplo aqui, ó. Resolva o sistema a seguir pela regra de Cramer. Eu tenho um sistema de ordem 2. Eu tenho duas variáveis e duas equações, que é 2x mais 3y igual a 5, x menos y igual a 2. Então, daí o primeiro passo é a gente calcular essa matriz D, esse determinante da matriz D. Essa matriz D é chamada de matriz principal, ou seja, quem é ela? Matriz D, determinante da matriz formada pelos coeficientes das variáveis x e y do sistema de equações. Então, a gente volta aqui para o sistema. Ó. Primeira coluna, a gente colocar os coeficientes de x. Que é um coeficiente de x na primeira equação? Está aqui, ó, é o 2. Então, esse 2 ele desce aqui para a primeira coluna. Na segunda linha, que é um coeficiente de x? Ó, ele não aparecia, então ele vale 1. Então, esse 1 ele desce também para completar a minha primeira coluna. Então, está aí os coeficientes de x na primeira coluna, 2 e 1. Na segunda coluna, a gente coloca os coeficientes de y. Coeficiente de y na primeira equação está aqui, ó, é esse 3. Desce esse 3. Coeficiente de y na segunda equação ele não aparece e é o sinal negativo, então ele vale menos 1. Então a gente desce esse fator menos 1. Depois disso, como é um determinante de ordem 2, multiplicamos quem? Diagonal principal. Então, diagonal principal aqui, quem é? Ó? É 2 vezes menos 1. Então, a gente faz esse produto. 2 vezes menos 1. E subtrai de quem? Ó? Do produto da diagonal secundária. Diagonal secundária, ó, 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1. Então, quando eu multiplico, faço jogo de sinal. Mais por menos dá menos. E 2 vezes 1 dá 2. Então, tem um menos 2. Menos 3 vezes 1, que dá 3. Sinais iguais, conservo o sinal, que é negativo, e soma. 2 mais 3 eu tenho 5. Então, o determinante dele vale menos 5. Segundo passo, calcular o determinante da matriz dx. Mas quem é essa matriz dx? Ó? A matriz dx ela é determinante da matriz D, ou seja, você vai voltar para a matriz D. Então, vamos repetir aqui. Ó. Matriz D, primeira coluna 2 e 1, e segunda coluna 3 e menos 1. Só que nessa matriz D, ó, trocamos a coluna formada pelos coeficientes de x pelos termos independentes do sistema. Ou seja, quem são os coeficientes de x aqui? Está aqui em vermelho, ó, 2 e 1. Então, esses coeficientes eles vão ser trocados. Então, eles saem. Vão ser trocados por quem? Pelos termos independentes, que é um termo independente lá no sistema, na primeira equação. Está aqui esse termo, ó, o 5. Então, esse 5 desce para a minha matriz, que é um termo independente da segunda equação. Está aí, ó, é o 2. Então, desço esse 2 para a minha matriz, meu determinante. Então, trocamos aí ó, a primeira coluna, que era os coeficientes de x, pelos termos independentes 5 e 2. Daí, calculo o determinante. Diagonal principal, ó, 5 vezes menos 1, menos diagonal secundária, 3 vezes 2. 5 vezes menos 1, eu tenho menos 5, menos 3 vezes 2, eu tenho 6. Sinais iguais, conserva e soma. 5 mais 6, eu tenho 11. Calculo agora dy. Quem é dy? dy, ó, ele é determinante da matriz D, novamente, matriz D, que é a matriz D, ó, 2, 1, 3 e menos 1. Só que agora, nesse dy, nós trocamos quem? Ó, a coluna formada pelos coeficientes de y. Quem é a coluna formada pelos coeficientes de y? Está aqui, ó, minha segunda coluna, que é 3 e menos 1. Então, nós trocamos esses termos, ou seja, eles saem e trocamos pelo termo dependente. Quem são os termos dependentes? Primeira equação, ó, 5, desce para a minha matriz. Segunda equação, o 2, desce para a minha matriz. Daí, a gente calcula o determinante. Diagonal principal, 2 vezes 2, menos diagonal secundária, 5 vezes 1. 2 vezes 2 eu tenho 4, menos 5 vezes 1 eu tenho 5. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é negativo, e diminui. Então, vai ficar menos 5 menos 4, eu tenho 1. Então, menos 1 é a solução aqui do dy. Só que na equação a gente quer determinar quem é x e quem é y. Ou seja, quem é meu x? É dx dividido por d. Então, só que, quem é meu dx? Meu dx está ali, ó.
ele vale, ó, menos 11. Então, trago esse elemento para cá, menos 11, dividido por D. Quem é D, ó? Tá lá, ó, menos 5. Então, desce esse cara para cá, ó. Então, divisões, eu faço jogo de sinais. Menos por menos eu tenho mais. Então, só tiro o sinal, porque não dá para dividir 11 por 5, não dá divisão exata. Então, deixo 11 sobre 5, deixo forma de fração mesmo. Da mesma forma, vou calcular o y. Quem é o y? É dy sobre d. Então, vai ficar igual a quem? Quem é meu dy? Meu dy, ele vale menos 1. Tá aqui, ó. dy, ele vale menos 1. Dividido por d. Quanto é que vale o d, ó? Tá aqui, menos 5. Menos por menos, eu tenho mais. Então, vai ficar somente 1 sobre 5. Então, está resolvido o sistema, ó. O x é 11 sobre 5 e y é 11 sobre 5 pelo método ou regra de Cramer, ok?